Então, o Santo Agostinho, ele foi um filósofo, um tradutor, vamos dizer assim, da filosofia para o cristianismo, que viveu entre os anos de 354 e 430 depois de Cristo. Então a gente está aí no começo do cristianismo. Ele era africano, ele era um mouro, e a gente tem que pensar que o cristianismo ele começou a se desenvolver mesmo para valer depois da queda do Império Romano e quando o Império Romano do Ocidente foi transferido para o Oriente, lá em Bizâncio, né, quando foram construídas efetivamente as primeiras grandes igrejas. Então ainda estava muito no começo do desenvolvimento desse pensamento e de quais seriam as bases para essa nova religião que se iniciava ali. Então, a primeira crítica que o Santo Agostinho faz ao Platão é de pensar demais, né? Esse excesso de razão, aquela pergunta, mas você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Se você quer ser feliz, esqueça, né, essa razão. A razão, segundo Santo Agostinho, não vale nada sem a fé. Você tem que acreditar primeiro. E essa fé, ela depende de uma humildade, né, de você se rebaixar a algo que é maior que você, enquanto que ele acreditava que os filósofos gregos eram muito arrogantes, eles não eram nada humildes. Então a frase famosa do Santo Agostinho é que Platão chegou às portas do céu e não entrou. E ele não entrou por quê? Porque ele não tinha fé o suficiente, né? Ele não acreditava, ele não era crente. E ele precisaria se rebaixar, baixar a bola um pouco para entrar lá e não rolou. Algumas coisas a gente vai perceber que são semelhantes nessa tradução do Santo Agostinho dos pensamentos gregos a que ele tinha acesso, né? O Platão, o Aristóteles e o Plotino, principalmente, vão aparecer ali nessas definições de belo do Santo Agostinho também. Então, o que seria semelhança, né? Ele fala: a beleza de qualquer objeto está na harmonia das partes. A gente já viu isso em Aristóteles, unida a certa suavidade de cor. Aí a gente já começa a ver um conceito de claridade, que depois o São Tomás de Aquino vai desenvolver, mas que tem a ver com talvez o porquê hoje somos racistas, ou talvez porque hoje acreditamos que pessoas com a pele mais branca sejam boas nessas representações que a gente vê da arte, por exemplo, né, os anjinhos e o próprio Jesus Cristo é representado como sendo loiro, branco, de olhos azuis e aquela luz toda que cobre esses anjos. Oh, né? Eu vou colocar o celular aqui para vocês verem. Oh, lá atrás. Da onde vem essa ideia de que o branco mais branco do homo é mais belo do que o sujo mais sujo e de que o escuro é algo perigoso e feio e o claro é bonito? Por quê? Porque aí a gente também começa a ter uma dicotomia que antes não existia na Grécia Antiga, que é a distinção do bem e do mal, do céu e do inferno. Então, a claridade estaria no bem e a obscuridade estaria no mal. Né? Isso é um conceito novo para a sociedade. Hoje a gente tem sempre que desconfiar da forma como a gente pensa, porque hoje a gente pensa que isso é óbvio, né? É claro que é assim, né? Tipo, cresci escutando isso, mas não era tão óbvio assim antes disso ter sido pensado pela primeira vez. Que mais? Uma outra semelhança que a gente vai encontrar do Santo Agostinho com o Plotino é quando ele fala da suavidade, dessa claridade, desse brilho que seria o esplendor da harmonia, né? Não foi o Plotino que falou sobre a luz que dançava sobre a harmonia? A diferença é que Plotino enxergava essa luz como aquela questão da alma, da reminiscência que se aproxima do absoluto, né? Esse, esse spark, né? Essa coisinha que dá né? Não sei o que quando a gente escuta Billie Holiday, né? E o Santo Agostinho já enxerga nessa luz a presença divina.
né? Então essa luz é a prova de que Deus existe. E também uma outra aproximação que a gente tem com Aristóteles é quando ele fala da beleza como forma de ordenar o caos, né? O resultado do domínio da forma sobre o obscuro da matéria. Então, o obscuro seriam as nossas forças obscuras, aquilo que é a luxúria, tudo aquilo que é o mal e que nos puxa para o inferno. E a beleza estaria em superar toda essa obscuridade, em vencer o pecado, em vencer o mal, em alcançar o bem. E isso demanda esforço, né? E é nesse esforço que ele também enxerga a beleza, né? Nós nascemos com uma tendência natural a desejos e, enfim, aqueles 7 pecados capitais que depois foram escritos, né? Isso seriam as forças obscuras que nos movem internamente. E nós, dentro da ética, a partir da ética cristã, somos livres, né? A ideia de livre-arbítrio, para vencer, a partir das nossas escolhas, esse obscurantismo, esse mal que, né, que vive dentro de nós, de cada um de nós. Então, o bem e o mal, eles coexistem no cristianismo, né? E o bem se torna mais belo ainda porque ele demanda esse esforço, né? O mal não demanda esforço, eu não preciso fazer esforço para praticar o mal, ele é natural, ele vem, né? E eu preciso me esforçar para praticar o bem, para fazer aquilo que é certo, para pensar no que é melhor, para ser humilde, para praticar caridade, nada disso é natural. Tudo isso precisa ser praticado. Então, o bem é uma prática consciente que parte do meu livre-arbítrio, da minha escolha, e por isso ele é mais belo ainda, né? Então, o belo, ele se opõe no cristianismo ao mal, não só ao feio estético, aquilo que chega aos meus sentidos, mas também a um feio novo, que é o feio moral, né? Aquilo que seriam as más ações, certo? Que mais que eu coloco aqui? Atenção, por favor, né? Então, essa é uma das contribuições mais valiosas de Santo Agostinho, quando ele traz essa presença do mal e do feio em contraponto, né, em contraste com o bem moral, com o bem da ética. Né? Não só o belo é feito de coisas harmônicas e belas na natureza, mas ele também é feito de ações belas. Aqui eu também falo um pouco mais sobre isso. O inferno, então, né, a presença de um inferno e do mal torna o céu mais belo ainda. Essa vida na Idade Média, que a gente tem sempre que pensar que as pessoas viviam uma vida muito miserável, né? Elas trabalhavam para o senhor feudal, elas não tinham nenhuma mobilidade social, assim como na Grécia Antiga não existia mobilidade social, mas havia a possibilidade de redenção da alma, né, a partir da morte. Então essa promessa de paraíso era muito, muito, muito mais bela, pensando que todas as misérias que eu vivi em vida seriam recompensadas porque eu fui uma boa pessoa, então eu vou ser recompensada no paraíso. Vale a pena que reassistir quem não viu o Alto da Compadecida. Eu acho que ali dá pra pensar bem nessas questões. E aí a gente já vai, eu vou também encerrar esse vídeo para não misturar, para o São Tomás de Aquino, que já é um filósofo cristão que faz essa tradução já 1000 anos depois, quase, né, no final da Idade Média, no século XIII. Então, vamos lá. Até daqui a pouco.